Há dois caminhos para arroba no curto prazo. Dois. E é isso que eu compartilho no Fronte dos Assinantes, no podcast especial, nesse fim de semana, já está no ar. Quais são eles? Entre os dois, qual é, na minha visão, o que tem mais chance de ocorrer? É isso que nós vamos ver lá. Aqui nós estamos no mini front que eu faço, que eu declaro aberto em nome de Asbram, a associação que reúne 80% da força da suplementação mineral no Brasil e que reúne o maior exército de nutrição animal do mundo, ok? Que é a força técnico-comercial das empresas de nutrição do Brasil. E também declaro aberto o mini front em nome de Alflex. Alflex é identificação animal, o resto é apenas brinco. Para você que quer fazer a gestão do rebanho, é a nossa dica, como sempre. Moçada, mini front da semana passada eu disse, vocês devem estar lembrados, foi bem no comecinho, o primeiro parágrafo. Eu falei o seguinte, dado o enraizamento, foi a palavra que eu usei raiz, porque está bem pregado mesmo, dado o enraizamento da fortaleza que movimenta hoje o preço da arroba no Brasil, não seria apenas uma atitude isolada de duas empresas, por mais importantes que elas são no cenário nacional, e de fato são, né, que iriam fazer derreter o boi. Provavelmente e possivelmente poderiam até conter a alta, né, essa alta desenfreada, tirar essa volúpia do mercado, mas para derreter teria que vir mais ações, era o que eu chamei, né, na semana passada de cascata, né? Tinha que ter uma cascata. Muito bem. E foi exatamente isso que a gente viu. No começo dessa semana que está se encerrando, nós vimos algumas plantas entrarem, alguns anúncios de férias coletivas em plantas de abate e plantas de desossa também, tá certo? E o frigorífico, o produtor, ele fica mais ligado nos anúncios de férias coletivas das plantas de abate, mas é muito importante também a gente monitorar as plantas de desossa, tá certo? É um pouco mais, a carne com osso é um pouco mais próxima do universo da arroba, né? Eu sei disso, mas é importante, a desossa é fundamental em toda essa operação, porque se não fizer desossa, acaba indo tudo para carne com osso, tá certo? E pulos de abate, dias de abate com abate menor que a capacidade, tudo isso a gente viu, é o script da cascata que eu mencionei. Ficar fora das compras era apenas a primeira atitude. Muito bem, o que se viu de terça-feira em diante? Foi uma queda de braço violentíssima, a maior que eu já vi no mercado. Violenta em todos os sentidos de posicionamentos extremos entre os dois polos, os dois lados, pecuarista e frigorífico, verbalização, uma hemorragia verbal, uma verborragia, né? Vamos falar assim, sem tamanho, declarações bem infundadas de pessoas que pensaram muito mais com o fígado do que com o cérebro, que é muito ruim. Expõe o amadorismo da cadeia pecuária de parte a parte. Isso aí veio da indústria e veio do produtor também. No final das contas, podemos dizer, a alta ela interrompeu? Sim, podemos dizer que sim. Os preços cederam? Sim. Eles cederam de maneira heterogênea, algumas praças sentiram menos, como por exemplo Goiás, algumas praças sentiram mais, como por exemplo Mato Grosso do Sul, talvez São Paulo. A gente percebe que houve aí uma queda de 5 a 15 reais por arroba. Se a gente pegar os preços máximos, o trezentão que chegou a ser praticado no início de novembro, hoje por um 280 e alguma coisa, a gente está falando aí numa queda de 10 ou no limite 20 reais, né? Em alguns mercados eu vi negociações, principalmente de frigoríficos menores ainda nessa semana, com apenas 5 reais de queda em relação ao que a gente via no começo de novembro. Então isso é um pouco variável, mas sim, a arroba cedeu. Derreteu? Não. Conforme eu disse na semana passada, isso por si, sair das compras, não iria fazer a arroba derreter. E eu trago essas informações, você já sabe, mas não custa lembrar, sempre num oferecimento especial de MSD, VMAX, Nutron Cargill,
UPL Pronutiva, Cicobi Cred Goiás e Boitel da Agropecuária Grande Lago. Moçada, muito bem. Por que boi cai? Boi cai porque tem oferta alta e ou demanda baixa e ou margem da operação de abate insuficiente, menor do que o desejo de quem abate, né? Enfim, são esses três motivos. E o gatilho dessa reversão, ele foi justamente a margem que está estratosférica para o frigorífico no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre. Porém, se a gente pegar o que está acontecendo com os níveis de preço de hoje, mudou completamente o cenário. E não é porque o frigorífico está com o caixa abarrotado de dinheiro que ele vai achar bom perder dinheiro a partir de agora. Se você estivesse vendendo boi de 350 arroba, você ia querer comprar um bezerro mais caro do que ele vale? Mais caro do que a sua margem permite? Não. E é isso que a indústria está fazendo. Isso é um movimento legítimo. A gente pode elaborar milhões de teorias da conspiração e elas coabitam a mente humana junto com a racionalidade, mas a verdade é que o frigorífico está fazendo um movimento que gerenciar a margem dele. Quer a gente goste, quer a gente queira ou acredite ou não. Tá certo? Muito bem. Então o gatilho foi margem da desossa muito ruim. Com a queda do dólar, esse dólar aí que começou a namorar 5,25 a 5,35, tá certo? Nesse câmbio diferente dos 5,50 a 5,70, né? A gente já teve esse impacto também. O volume de exportação agora é outro. Então houve de fato, moçada, a desossa começou a ficar complicada, especialmente a desossa. Houve também alguma mudancinha no pilar de oferta? Sim, por quê? Escalada de preço nunca levou boi para a área de abate, moçada. Mesmo com comida cara, valia muito a pena segurar boi e postergar abate. E aí quando você encontra esse cenário de preço dando uma balangada, chuva no confinamento, quer queira, quer não, já vendas represadas de algumas semanas, porque sai 260, 270, 280, 290. Chega uma hora, moçada, que tem que soltar um pouco de boi. Então houve sim, né, as escalas, a Radar Investimentos mostrou escalas em São Paulo que só chegaram nos níveis que chegaram nessa semana lá no início da pandemia, como a turma soltou um pouco. Então assim, a oferta ela é curta, mas em alguns estados, São Paulo é um caso desse, houve uma desova de bois represados. Mato Grosso do Sul também, isso é fato. Do ponto de vista da demanda, a gente falou que o boi cai por 3 pilares. Então, margem foi uma atitude de gestão de margem. O segundo deles, houve uma melhorinha de oferta, é pontual, não tem enxurrada de boi, a gente sabe disso. Né? Não vai ter vaca, descarte lá no Mato Grosso do Sul, lisona, com a costela lisa agora, então é difícil, mas teve oferta represada, né? Teve o gatilho da margem pior e do ponto de vista da demanda, que são os 3 motivos que o boi caiu. O terceiro pilar tem mudança na demanda, né? Tem uma mudança positiva, que é o ritmo de economia mais pujante com a entrada da primeira parcela do 13º salário, isso é bacana. Mas, por outro lado, se a gente comparar o volume de carne embarcada para fora do Brasil em dezembro, ele tende, na maioria dos anos, a ser menor do que o período entre setembro e novembro. Ainda está bom o volume embarcado, mas ele é um volume já declinante. E pessoas da indústria que lidam muito com exportação já sinalizam o mercado interno como o que está bancando a coisa nesse momento já. Então assim, é uma exportação bacana, ainda existe, bom volume embarcado, a gente está vendo isso nas parciais de novembro, mas ela já adquire um ritmo declinante, isso é fato. Então assim, ainda mais com o dólar de 5,30, como eu disse agora há pouco. Então assim, nós vimos preços ainda bons na semana, principalmente por frigoríficos menores, né? Preços muito próximos às máximas, e inclusive embarcando nessa semana, eu vi estados embarcando boi com a máxima do ano nessa semana, então assim a coisa não degringolou. E ela só vai degringolar se tiver uma mudança maior na demanda. E é justamente sobre isso que desemboca, que eu falo no front dos assinantes, no podcast, e isso desemboca em 2 alternativas para arroba de agora em diante. Moçada, esse é o recado, nós tivemos um compilado do que aconteceu, olho atento,
É uma hora de alerta realmente para preço de pecuária. Calma, não entre em desespero. 2020, o filme é o mesmo, mas há sim um segundo final que não é uma derrocada violenta de preço. É lógico que uma derrocada de preço pode acontecer, ela está no radar. Mas a gente fala sobre isso no Fronte dos Assinantes, a gente esmiuça um pouquinho mais essa história, detalhando características desses dois movimentos próximos da arroba nesse nosso futuro próximo, os dois possíveis na minha visão. Lógico que eu posso estar errado, pode ter outros, mas eu vejo dois como os destinos mais próximos para a arroba de agora em diante, até o fim de dezembro, e a chance entre um e outro, na minha visão. É isso, moçada, um abraço, fiquem com Deus, não se esqueçam da campanha do Agro contra o Câncer, doando R$1 por cabeça batida, e do aplicativo e da metodologia do gerente de pasto para você gerenciar melhor o recurso pasto, fundamental para a gente produzir uma arroba competitiva. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana, nos vemos por aqui. Até lá!